Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Hoje é terça-feira. Terça-feira a gente segue aí com a nossa websérie Vale a Pena Investir em ETFs? Vale a pena investir em ETFs? Então hoje a gente vai falar de um ETF aí de renda fixa, isso mesmo, o IMAB, ou então IMAB11. Então se você não conhece aí esse ETF de renda fixa e ficou assustado que também tem ETF de renda fixa, fica comigo aí até o final que a gente vai falar um pouco desse ETF aí, que é o ETF do Tesouro Direto. Então se você investe no Tesouro Direto, quem sabe vale a pena você investir direto aqui no IMAB. O IMAB vai refletir aí alguns títulos do Tesouro Direto em conjunto, não apenas um título só. Quando você vai comprar lá no Tesouro Direto, você vai comprar especificamente um título, e o IMAB ele investe em vários títulos. Então seria muito interessante você ficar comigo até o final para acompanhar esse vídeo aí. Então se você gosta desse tipo de conteúdo aí, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, e acompanhe a gente também no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então estou aqui na tela do meu computador para falar desse ETF aí, o IMAB, o IMAB11. Se você não sabia que existe ETF de renda fixa, agora você vai ficar sabendo, porque esse é um bom ETF aí para as pessoas que estão saindo aí de verdade da renda fixa e ainda não deu aquele passo totalmente para a renda variável. Então esse ETF é renda variável, mas que investe em renda fixa. Os seus títulos são de renda fixa. Então quer dizer, o que acontece com isso? Os títulos, se você compra uma cota desse ETF, vai ser como se comprasse uma ação, e essas cotas que você comprou, ela vai variar todos os dias, porque na verdade o ETF é renda variável, mas ele investe em fundos de renda fixa. Então é exatamente isso. Quer dizer, você vai tirar um pezinho aí da renda fixa e vai começar a investir em renda variável, mas através desse ETF aí, que é muito importante e muito fácil de investir aí. Então o IMAB é o ETF de renda fixa patrocinado aí pelo Tesouro Direto. Ele nasceu de um projeto feito em parceria com o Banco Mundial. O IMAB replica uma carteira de títulos públicos indexado à inflação, com a vantagem de ter uma alíquota única de imposto de renda, 15% sobre o lucro. Se você comprar um único título no Tesouro Direto, a tabela é regressiva, mas nesse caso, se você compra uma cota aqui do ETF IMAB, você vai pagar simplesmente, não importa o tempo de duração, vai ser os 15% que você vai recolher quando você fizer a venda do ETF. E agora lá no Tesouro Direto, se você comprar, é regressiva a tabela, vai diminuindo até chegar ao 15%. Então se você comprar diretamente aqui, você já tem direito a 15%, não importa se você comprou hoje e vendeu amanhã, ou se você comprou hoje e vendeu daqui 10 anos, você vai pagar simplesmente aí a taxa aí de 15% sobre o lucro que você obter. Então é muito mais fácil você investir aqui, porque também a taxa que você vai pagar é bem abaixo do que se paga lá no Tesouro Direto se você for comprar mais que um título aí. Como você pode ver aqui no site do Itaú, que é o administrador desse ETF, a gente pode dar uma olhada aqui básica para você entender como é que funciona. Por exemplo, alguns dados importantes aqui, já falei sobre o que é o IMAB, que investe em renda fixa, e aqui alguns dados importantes. Por que investir nesse ETF? Então, o acesso a uma carteira diversificada via bolsa em apenas um investimento, muito mais fácil, então atrelado às inflações e taxa de juros, isso do 15% do IR aí, do imposto de renda, que eu já falei, sem a questão do que é mais importante, sem a questão do come cotas aqui. A questão do come
come cotas que às vezes dificulta para a gente um pouco. E a outra coisa é a liquidez diária, você tem uma liquidez diária. Então é exatamente isso. Esse ETF ele começou aí em 2019 e começou a ser negociado aí com essa taxa de 0,25% ao ano, uma taxa bem baixa aí comparados em outros investimentos de renda variável aí. Então o IMAB tem como referência aí o IMAB-B, Índice de Mercado Ambima. Esse índice replica o comportamento dos títulos do Tesouro Direto IPCA mais as antigas NTN-BS. Assim, esse ETF consegue capturar o comportamento de todos os títulos do Tesouro relacionados à inflação que estão sendo negociados no mercado. Com isso, então, ele capta todos esses títulos, exatamente todos esses títulos, só cobrando de você essa taxa, essa baixa taxa aqui de 0,25% ao ano. Então é muito importante para você dar uma olhada nesse ETF aí. E quais são as vantagens de você investir nesse ETF? A gente poderia enumerar várias vantagens que você tem aqui, mas eu vou enumerar algumas vantagens que você tem ao investir nesse ETF. Então uma das vantagens de você investir nesse ETF aí é a questão de ter a taxa de administração bem baixa aí comparando com outros títulos do mercado. Então se você for comparar com outros títulos aí, você vai ver que a maioria dos títulos vai cobrar acima de 2% ao ano. Então outra vantagem importante aí é a diversificação. Ao comprar uma cota desse ETF, você vai estar investindo em vários outros títulos ao mesmo tempo. Outra vantagem é a questão de investimento mais barato. Você já deve ter percebido aí que investir em ETF é um investimento que exige baixo valor inicial. Isso democratiza o acesso às boas opções, permitindo que até mesmo quem tem pouco dinheiro consiga investir na renda variável sem nenhuma preocupação aí. Então se a gente for dar uma olhada aqui basicamente nos status invest aí, o valor do ETF hoje aí está custando 79,57, você já começa a ter uma cota desse ETF. Bateu nas 52 semanas aí 69,58 e a sua mínima e a máxima nas 52 semanas aí de 82,29. Teve uma valorização aí de 14,42 nos últimos 12 meses, que é uma ótima valorização aí. E se você coloca aqui no gráfico de 5 anos, você vai ver aí que o ETF ele tem uma subida leve aí, uma queda aqui no Corona Day, depois retomou aqui os patamares de antes e está cotado aí em 79,57. Se a gente for dar uma olhada aí em mais uma outra vantagem para você investir nesse ETF é a questão de mais flexibilidade na hora de compra e venda. Por exemplo, se você comprar um título do Tesouro Direto lá e ele for indexado daqui a 2030, 2040, você vai ter o rendimento total só nessa data. Mas ao contrário disso, se você investindo aqui no ETF MABA 11, esse ETF aqui, você tem a flexibilidade de vender a hora que você quiser, comprar ou vender a hora que você quiser. E uma última vantagem aí é a questão do imposto menor, que eu já falei aí, sem a questão do come cota. Então, com esse imposto menor aí, facilita bastante para a gente, só vamos pagar exatamente 15% do lucro ao vender o seu ETF. E quais seriam as desvantagens então aí, Max? Você fica falando o tempo todo que só tem vantagem de investir nesse ETF de renda fixa aí. Tem algumas desvantagens? Claro que tem desvantagens, como qualquer outro investimento tem desvantagens aí. Uma das desvantagens é a questão da oscilação de preços mais aparente. Então vai oscilar os preços, com certeza vai oscilar os preços. Por que vai oscilar os preços? Vai oscilar os preços porque, na verdade, esse ETF é renda variável, mas ele investe em renda fixa. Essa é a questão. Então é como se fosse investir em ações, mas com um investimento em títulos de renda fixa. Outra desvantagem é que ele não tem a garantia do FGC ou do Tesouro Direto. Por que ele não tem essa vantagem? Porque ele é aí um ETF, então ele sai fora aí dessas vantagens que tem o FGC ou a proteção do FGC ou do Tesouro Direto. Outros detalhes importantes a ser destacado é que o ETF de renda fixa não
conta com essa proteção exatamente por isso que eu acabei de dizer aí. A explicação para isso é bem simples, já que os títulos não são registrados em nome de quem investe, ou seja, você compra os títulos, mas quem administra aí é o Banco Itaú, então não é exatamente no seu nome, você só compra os títulos aí em nome do Itaú, que é o que faz a seleção dos títulos e que compra os títulos para você. Outra desvantagem aí é a questão do imposto de renda recolhido pela própria pessoa. O que acontece nesse caso? Por exemplo, em alguns casos aí, o imposto de renda do juros sobre capital próprio das ações já é recolhido na fonte, mas nesse caso aqui, do ETF, você vai ter que recolher quando você fizer as suas vendas. É muito simples, é feito como se fosse títulos imobiliários. Para quem investe em títulos imobiliários já é fácil de entender como que funciona. Toda vez que você fizer uma venda, você vai ter que pagar o seu imposto aí, que é o 15% que eu acabei de dizer para vocês. E pagar a sua DARF, então ir lá e preencher a sua DARF no mês seguinte e fazer o pagamento aí, simplesmente sem nenhuma complicação. Mas como você pode perceber aí, as vantagens superam as desvantagens bem longe. Então outra coisa importante que está aqui na tela, que vocês podem ver, que ele performou aí bem acima do CDI aí. Se você olhar aqui na tela, aqui você vê o IMAB, o IMAB aqui, a linha laranja, e o CDI aí na linha azul claro aqui, que você pode perceber que ele está acima do CDI aí, bem acima do CDI. Então uma vantagem muito boa aí para você que gostaria de conhecer um pouco mais desse ETF de renda fixa aí, que investe em renda fixa. Aqui a gente vê as quantidades de títulos que ele investe, que são 14 títulos que ele investe aqui. Os títulos são, tá aqui a categoria, espalhados aqui, tá bem diversificado e mostrando também todo o conjunto da taxa média, a volatilidade por ano aqui. Então são coisas bastante importantes, está bem detalhado aqui no site do seu administrador aqui, que é o Banco Itaú. Então, na verdade, era isso que eu queria mostrar para vocês, para dizer que realmente é importante ficar de olho, né, nesses tipos de investimento aí, que tem um risco médio aí, não tem um risco alto, mas nem baixo, tem um risco médio, porque além de investir em renda fixa, mas ele é um investimento em renda variável ainda. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!